Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em João, no capítulo 8, versículos de 51 até o 59, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Ou como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou para ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tem, viste Abraão? Jesus disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Primeiro, por que Jesus se escondeu? Jesus não estava prestes a morrer em breve? Não era a hora ainda. Deus sempre teve controle de toda a situação. Lembre-se que a crucificação de Jesus não foi um fracasso de Deus. Deus sempre teve no controle, tá bom? Mas voltando para o texto, a gente está chegando perto da Semana Santa, então pouco a pouco os evangelhos vão mostrando aí desavenças, discórdias de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, com o sinédrio e por aí vai. E agora a gente está vendo o seguinte, que Jesus fala: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Só que eles estão pensando na morte no sentido de morte física, e Jesus está falando da morte no sentido espiritual. Ou seja, a morte em relação à vida eterna. E aí eles começam: ora, se Abraão morreu e os profetas morreram, então Jesus está dizendo, se autodeclarando maior do que Abraão e maior do que os profetas. Mas Jesus pode dizer isso, porque ele é. Só que eles começam a questionar porque Jesus parece que está querendo se pôr dessa forma. E Jesus diz: mas não sou eu que falo isso, é o próprio Deus. É Deus que me coloca acima de Abraão. É Deus que me coloca acima dos profetas. Está vendo a profundidade da história? E aí o próprio povo diz: o problema é que vocês não conhecem a Deus, vocês não têm intimidade com Deus. Então é por esse motivo que vocês não conseguem guardar a palavra. Jesus fala até mesmo aqui da sua pré-existência, de que ele existe mesmo antes de Abraão vir ao mundo. Está vendo a grande teologia que Jesus apresenta? Mas, sabendo dessas verdades que o Evangelho nos apresenta, que posturas então a gente pode pensar para a nossa vida? Primeiro, uma vez que Jesus é verdadeiramente Deus, agora eu começo a perceber que Ele é eterno, que as suas palavras têm autoridade absoluta na minha vida. E aí qual é o grande problema? É um problema cristológico que eu vejo nas pessoas, sabe? Para algumas pessoas eu vejo uma visão muito açucarada de Jesus, uma visão muito romântica. Jesus parece ser apenas alguém bonzinho, que toda vez que eu preciso chorar aos pés dele, eu vou lá na igreja e choro. Que toda vez que eu preciso de uma ajuda, eu vou lá, converso com ele, ele me ajuda. É mais uma pessoa, um ajudante, igual um terapeuta, que eu vou lá, horário marcado, me consulto durante uma hora e volto para casa, para seguir minha vida. Sabe? Só que quando eu entendo que Jesus ele é Deus, eu entendo que Ele tem todo o poder, Ele está comigo sempre, Ele sabe de tudo, e aí a minha postura muda completamente. Eu vou querer, inclusive, respeitá-lo, vou querer, inclusive, adorá-lo, porque ele é Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. Uma outra coisa. Amados irmãos e irmãs, na primeira leitura a gente viu a promessa de Abraão, de ser um pai de muitos povos. Só que se você parar para analisar muito bem, aquela promessa de Abraão, ela se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus. Porque a descendência que é apresentada ali dentro do relato de Abraão é uma descendência, acima de tudo, espiritual. E em Cristo, todos nós que somos batizados, nós literalmente estamos enxertados na Trindade em Jesus Cristo. Então nós aprendemos a ser filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. É uma descendência
numerosa. E aí é por esse motivo que é importante a gente poder fazer algo muito semelhante aí ao que Abraão fez. Amados irmãos e irmãs, Abraão confiou. Se nós queremos ser descendentes de Cristo e somos da família de Jesus, está na hora da gente poder aprender a parecer com Jesus Cristo em nossas ações, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso dia a dia. E por fim, se você observar, tem um grande problema nesse evangelho. As pessoas não aceitam as palavras de Jesus. Jesus fala uma coisa, o povo quer lá e rebater. Ninguém quer aceitar o que Cristo fala. Vamos trazer para o nosso hoje. O que quer dizer então não aceitarmos as palavras de Jesus? É quando o evangelho vai contra a minha vontade, quando a doutrina da igreja vai contra a minha vontade. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu não vou seguir esse documento do Papa não. Sabe de uma coisa? Esse versículo, eu não vou seguir ele não. Não, sabe essa visão? Isso é muito arcaica, é porque a igreja está precisando avançar, é porque a igreja ficou parada lá em 1500, em 1200, em 800 a.C. Vai colocando argumentos. Tudo para que o evangelho comece a ficar com a minha cara e não com a cara de Jesus Cristo. Percebe isso? Então, assim como esse povo não conseguia ouvir a voz de Deus, nós corremos o risco de não querer ouvir. Porque eu quero uma palavra de acordo com aquilo que eu penso, porque eu quero um evangelho de acordo com aquilo que eu penso, porque eu não quero me transformar para me enquadrar na palavra, mas eu quero com que a palavra se transforme para ser então enquadrada na minha vida. E por isso, à luz desse evangelho, nessa reta final da quaresma, amados irmãos e irmãs, o que é que está faltando para a gente mudar? O que está faltando para que, assim como eu preciso encaixar uma pedra no quebra-cabeça, eu digo, na Semana Santa, eu quero estar com essa área da minha vida bem encaixada, para que eu possa viver uma Semana Santa de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. É isso que é o nosso grande convite. É isso que a palavra nos interpela a partir desse evangelho. E, amados irmãos e irmãs, veja que o povo pegou as pedras para apedrejar Jesus, mas ele se esconde e ele sai do templo. Pensemos que todas as vezes em que a gente não permite que a palavra nos transforme, nós também estamos pegando pedras para atirar contra Jesus. Estamos pegando pedras para atirar contra a igreja. Em vez de ajudar, eu estou atrapalhando. Que nós possamos então mudar o nosso coração. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele transforme a nossa vida, transforme a nossa mentalidade e gere em nós uma verdadeira conversão. Para que essa conversão faça de nós homens e mulheres novos para viver uma Páscoa realmente ressurgidos em Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão apresentada para esta quinta-feira. Eu te aguardo, amado irmão, amada irmã, nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.